A gente tá num período da sociedade que esse assunto da Red Pill tá em alta, né? Sim. E tá sendo muito comentado, inclusive na mídia e tudo mais, né? Eu já conversei com alguns dos expoentes da Red Pill e tal. E você não acha que eles perderam a mão um pouco numa questão de focar muito no masculino e fazer exatamente isso que você tá falando, transformar numa guerra também? Se a queixa deles ao movimento feminista, sei lá, eles dizem muitas vezes que as feministas querem guerra com os homens, algumas coisas assim, né? Você não acha que eles estão fazendo a mesma coisa do lado de lá, assim? Olha, o que acontece? A Red Pill é um movimento mundial, né? A gente tá tendo mais notoriedade no Brasil agora, mas é um movimento que já existe há muito tempo no mundo e outros países, Estados Unidos, enfim, os grandes líderes, né, da Red Pill, da verdadeira Red Pill, já estão em outros países. O que acontece? Como eu falei, todo movimento tem a sua parte válida da situação. A Red Pill hoje, ela tá indo de encontro com o feminismo, porque a gente tá nesse momento onde a gente existe internet, onde todo mundo pode falar o que quiser. Basta criar um Instagram, chega lá, abre a boca e eu penso isso, falo o que quiser. E no momento onde a gente tem todo mundo com muita coragem atrás de um celular, de falar o que quiser. Sim. Então, obviamente, o feminismo ele é pautado em muitas coisas e muitas bandeiras que muitas mulheres são contra também. Né? Por exemplo, eu sou cristã, obviamente que eu não sou feminista, porque eu sou uma coisa ou outra. Não tem como eu ser cristã e apoiar o aborto, não tem como eu ser cristã e apoiar a libertinagem, não tem como eu ser cristã e apoiar um relacionamento aberto. É a minha bandeira, é o meu valor, né? Eu sou cristã e eu sigo aquilo que eu acredito. O que não quer dizer que eu sou contra ou que eu vou criticar outras religiões ou que outras pessoas acreditam. Tá, mas assim, só fazendo um adendo. O feminismo também tem várias vertentes, né? Não necessariamente a mulher que é feminista, ela é abortista, por exemplo. Mas o aborto é uma bandeira do feminismo. Então, só que de que feminismo você tá falando? Porque é a mesma coisa de que Red Pill a gente tá falando, entendeu? O feminismo também não tem só uma vertente. Ele também é um movimento que tem divisões, entendeu? Sim, tipo assim, tem muitas da mesma forma, não tem o Red Pill do bem, entre aspas? Sim. Tem a feminista que elas discordam entre elas também, entendeu? Então também existe várias vertentes. Tô falando assim, só é importante falar, porque senão a gente entra numa questão de estereótipo, entendeu? Não é toda mulher que é feminista que é a favor do aborto e que sei lá, e que não raspa o braço, por exemplo. Bom, eu entendeu? realmente, até hoje, assim, eu particularmente, da minha visão particular, eu nunca conheci uma feminista que seja contra o aborto, eu particularmente, tá? Então, mas eu acho que o feminismo, ele é um pouco da questão do direito igual da mulher, né? Por exemplo, você falando aqui num podcast, você tá sendo uma mulher feminista, entre aspas. Porque antigamente a mulher não podia nem trabalhar, entendeu? Mas hoje a gente tá falando do agora. Sim. Então, por exemplo, quando você fala da Red Pill, né, existe a questão do como as pessoas recebem a informação. Se a Red Pill trata um tema e homens aderem àquele tema, assim como acontece com o feminismo, que todo movimento tem seus líderes, né, obviamente, e o líder ele tem o quê? Seus seguidores. E aí os seguidores devem ter um filtro. Muita gente não tem esse filtro. Sim. É o que acontece em qualquer movimento. Eu sou contra a radicalidade. Você leu meu livro, você sabe que o primeiro capítulo é não odeie as mulheres. E a segunda lei que eu falo é não seja radical. Sim. Justamente porque não adianta eu pregar aqui que eu quero justamente direitos iguais e ter ódio pelo sexo oposto. Isso não é coerente, isso é hipocrisia da parte de quem fala isso. Isso. Né? Então, assim, não adianta eu estar aqui... que exatamente foi isso que eu te perguntei. Sim. E a Red Pill, né, voltando ao que você me perguntou especificamente, eles podem ter perdido a mão, na verdade, às vezes, em algum sentido do que eles falarem, alguma coisa específica. A gente sabe que a mídia também distorce muita coisa do que a gente diz, do que a gente fala. É fácil hoje você pegar uma frasezinha, distorcer, falar uma coisa ou outra. E acredito muito que a forma como as pessoas recebem a informação, de também não conseguir filtrar e talvez não respeitar opiniões divergentes sem gerar uma discussão desnecessária, entende? É o que está fazendo as pessoas gerarem essa guerra aí entre os sexos e entre os movimentos. Eu não gosto de radicalidade,
acredito que o feminismo tem algumas coisas válidas, assim como a Red Pill. Porém, eu não gosto de radicalidade. Sim. No sentido de que, olha, é isso aqui, acabou, essa é a minha opinião, esse é o certo. E se você não concorda comigo, eu não quero mais falar com você, eu te odeio e você não vale nada. Eu não gosto dessa vertente. Sim. Assim como eu sento com você hoje pra discutir, debater sobre assuntos, e a gente tá aberto aqui a justamente ter divergências, você falar uma coisa, não concordar. A partir do momento que eu falo que eu sou cristã, você pode chegar pra mim e falar assim, Carol, eu sou da Umbanda, um exemplo, tá? Eu tenho que te respeitar. É minha obrigação como ser humano respeitar o seu posicionamento. Sim. Porque você não é obrigado a corresponder às minhas expectativas, Sim. nem eu às suas. Sim. Entende? Eu tenho que te respeitar e você respeitar a mim. Sim. Então, eu acredito que é o que tá faltando hoje entre os movimentos. É esse respeito da gente falar assim, olha, cara, o meu caminho que eu escolhi é seguir esse aqui. Tá? Porém, eu não vou derramar a minha frustração, os meus problemas ou as coisas que eu sou contra do que você é a favor dentro de você ou dentro da internet na vida de outras pessoas. Entende? Então, pra mim, o maior pilar disso tudo está dentro de como o ser humano, as pessoas, a audiência recebe esse tipo de informação e distorce a informação. Por exemplo, a Red Pill pode falar que os homens não sejam um homem bonzinho demais. Sim. Entende? A Red Pill fala muito isso, né? Não Sim. seja um bonzinho demais, você tem que ser um homem másculo. Isso é muito uma coisa repetida que a gente vê da Red Pill. E o que é que acontece? Tem muito homem que recebe essa informação, tipo assim, seja um cafajeste. O que é que ele escuta? Ao invés de ele escutar, não seja tão bonzinho, seja firme, se posicione sobre o que você realmente quer. Ele escuta de outra maneira essa informação. Mas vai ter alguns criadores que vão falar seja um cafajeste mesmo. Tem. Também existe esse, né? Assim como tem os coaches de sedução que ensinam os homens a pegarem, a fazerem sexo melhor com as mulheres. E eu falo, o que é que eu digo sobre isso? Cara, não adianta você aprender todo esse script e não ser um bom ser humano. Sim. Né? E não ser uma boa pessoa, não desenvolver o seu intelecto, não desenvolver o seu emocional. Você vai poder ter várias coisas casuais, mas você não vai se sustentar e construir um relacionamento duradouro com uma pessoa de valor nunca. Porque você só tá preocupado em hackzinhos e truquezinhos que vão funcionar uma vezinha ou outra ali, mas nada pra uma vida. Vou só te provocar, fazer uma provocação, não fica brava. Você disse que não dá pra ser feminista e ser cristã. Mas dá pra ser Red Pill e ser cristão? Veja bem, eu não sou Red Pill, né? Não, mas eu só tô querendo saber. Eu sou uma pessoa muito que, assim, particularmente, é uma opinião minha particular mesmo, uma coisa que eu escolhi, dificilmente eu tenho um movimento de estimação. Sim. Eu não tenho. Eu também acho. Nem o próprio cristianismo. Tá? Eu sou evangélica pelo meu batismo, pela minha família, minha criação, mas também já frequentei a igreja católica. Meu pai ia ser padre, meus pais se conheceram no seminário. Sim. Meu pai foi expulso do seminário, pra você ter ideia. Então, meu pai era católico e minha mãe evangélica. Então, tinha já aquela coisa dentro de casa de quem é que ia querer ir pra católica e tal. E eu nunca tive nada de estimação. Então, assim, na verdade, a Red Pill, eu acredito que ela é muito focada na situação da masculinidade do homem. E eu enxergo dessa forma. Sim. Do que eu estudo, do que eu já li, do que eu já assisti sobre a Red Pill, né? Então, assim, a questão da religião vai muito do comportamento da pessoa. Porque tem gente que tem religião, mas não é espiritualizada, você concorda? Sim. Tem gente que tá dentro da igreja e não é espiritualizada. Sim. Assim como a nossa espiritualidade, ela é muito importante. E eu acredito que ciência e espiritualidade andam lado a lado. Pessoas que são espiritualizadas passam por desafios de forma muito mais leves do que quem não é. Só que a espiritualidade não tem a ver com a religião somente. Sim. Você pode encontrar espiritualidade na música, na natureza, com os animais, fazendo alguma ação social. Tem várias maneiras de você se conectar com a sua espiritualidade, entende? Sim. Então é por isso que eu não gosto muito de aderir a nenhum misturar as duas coisas, né? Isso. Eu também não acho legal. Eu acho que porque o próprio cristianismo, eu acho que ele representa o meio ali, né? O meio termo, né? Então eu acho que tanto um extremo como o outro, ele tá se afastando da mensagem que, no caso, tem muito a ver com a tolerância ao outro, né? Então, se eu sou tolerante ao outro, eu não tenho essa posição muito de querer controlá-lo, né? Que eu vejo um pouco isso nos dois lados, né? Isso. Tanto por parte de algumas mulheres e por parte de alguns homens também, né?